Na semana passada, 2 casos de ataques de abelhas aconteceram no centro de treinamento do Ferroviário. Inclusive, o Paulo Edson trouxe o destaque na hora do Camisa 8. E você sabe como é que se deve proceder caso haja um ataque de abelhas? Pois o Marcelo Moreno traz as informações, tem dicas para você se proteger da picada das abelhas. Não é isso, Marcelo? É ao vivo? Boa tarde! Isso mesmo, Luiz. Boa tarde a você. Isso mesmo, Luiz. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Vamos trazer dicas, sim, muito importantes depois desse episódio registrado, 2 casos registrados, na verdade, na sexta e no sábado, no centro de treinamento do Ferroviário, na Barra do Ceará, em que pessoas ficaram feridas, atletas do Sub-20 do Ferroviário ficaram feridos após esse ataque de abelhas durante as atividades lá do Clube Coral. E aqui estamos com o capitão Gerdian, ele que é comandante da primeira companhia de salvamento do Corpo de Bombeiros do Ceará. Capitão, boa tarde para o senhor. Então vamos falar sobre essas dicas. O que fazer no caso de ataques de abelhas? Como proceder? Bem, boa tarde a todos. Geralmente o Corpo de Bombeiro orienta, né? Caso uma pessoa veja uma colmeia na sua residência ou próximo à sua residência, é de fato isolar aquele local, evitar chegar próximo, evitar odores mais fortes, bem como alguns barulhos, porque isso pode provocar nas abelhas uma ameaça. E aí ela pode vir a atacar não só as pessoas, como os animais domésticos que estão ali próximo ali ao local. E assim que o ataque acontece, pessoas ficam feridas, onde buscar ajuda nesses casos? Pronto, nessa situação em que de fato as abelhas elas estão atacando as pessoas, de fato realmente sair, né, ficar o mais distante possível dessa colmeia, né, correr em zigue-zague, se abrigar, evitar locais com luz, porque elas tendem a ser atraídas para esses locais, e ligar para 190, 193, né, porque vão a equipe do bombeiro, uma guarnição com um EPI adequado, com a técnica de manejo e de contenção adequado, né, para justamente evitar que a população ela vá querer conter ou tirar aquela colmeia. Agora, capitão, é possível a gente fazer uma identificação prévia, né? Quais são os locais mais propícios para as colmeias se instalarem, evitando assim possíveis riscos? Nesse caso, assim, é um pouco imprevisível, né? Até porque as abelhas, elas tendem a ficar em locais em que elas se sentem seguras. Então, geralmente, é um local mais alto, geralmente são em árvores, próximo à caixa d'água, em locais onde elas de fato consigam reproduzir, consigam aumentar a sua colmeia sem alguma perturbação. Então, geralmente, elas tendem a ficar em locais um pouco mais protegidos e um pouco mais alto. Como o senhor mesmo mencionou, acionar o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção, o manejo. Muitas pessoas, por conta própria, tentam ali eliminar a colmeia, não é o indicado. Não é o indicado, até porque eles não vão ter um EPI próprio, técnicas corretas. Algumas pessoas elas são alérgicas, né? E as toxinas das abelhas elas podem causar reações anafiláticas, né? Ou seja, a pessoa pode ter alergia. E isso pode inclusive ocasionar até a morte, pode ser fatal em alguns casos, dependendo da quantidade de toxina. Perfeito, capitão. Muito obrigado pelas informações aqui valiosíssimas, não é, Luiz? Já que estamos tratando aqui de uma situação que pode sim terminar com pessoas gravemente hospitalizadas, levando a casos de morte, falando aqui de pacientes que tenham alergia às toxinas das abelhas. No caso registrado no Ferroviário, felizmente, a última informação que tivemos é de que as vítimas passam bem, não foi necessária uma hospitalização mais intensiva, inclusive já receberam alta das unidades hospitalares para as quais as vítimas foram encaminhadas. Então fica aqui o alerta, fica aqui as orientações para que as pessoas possam proceder com mais segurança em caso de ataques de abelhas e, claro, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros, acionando o número 193 para a remoção e manejo adequado das colmeias. A gente volta ao estúdio, Luiz. Tem gente que fica querendo cutucar ali, né? Às vezes vê a colmeia, né? O enxame, fica querendo cutucar, às vezes vai fazer algum procedimento, inclusive envolvendo álcool, outro combustível, com fogo. É perigoso mesmo, perigoso. Chama o Corpo de Bombeiros que é melhor.
Obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado mesmo, Marcelo, falando ao vivo ali da região da Leste-Oeste. É preciso ter muita atenção.